O silêncio na sala do tribunal era quase insuportável. Sentado no banco dos réus, Ricardo Souza, um jovem negro de apenas 18 anos, mantinha a postura firme, mas seus olhos não escondiam a tensão. Ele era acusado de um crime que não cometeu. Enquanto isso, o juiz o observava com desdém, e os murmúrios na plateia deixavam claro o que muitos ali já haviam decidido: culpado. Mas Ricardo, um gênio autodidata, tinha algo a dizer. E quando decidiu se defender, sozinho, ninguém imaginava que aquele jovem seria capaz de virar o tribunal de cabeça para baixo com sua inteligência e coragem. De onde você está nos assistindo? Comente abaixo e acompanhe essa história até o final. Ricardo Souza nasceu e foi criado na Rocinha, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro, cercada por desafios, mas também por histórias de superação. Desde muito pequeno, ele já chamava a atenção na vizinhança. Enquanto outras crianças da sua idade aprendiam as primeiras palavras, Ricardo, com apenas 4 anos, já lia cartazes e placas nas ruas. Ele gostava de perguntar o significado de palavras difíceis e, quando não obtinha respostas, procurava nos livros que sua mãe conseguia em doações. Seu pai, Antônio, era pedreiro e sua mãe, Maria, costureira. Eles trabalhavam duro para sustentar a família e sempre colocaram os estudos de Ricardo em primeiro lugar, mesmo com as dificuldades. Meu filho, conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, dizia Maria enquanto costurava em sua máquina velha, ouvindo o som da TV comunitária ao fundo. Aos 7 anos, Ricardo já era considerado um pequeno gênio na Rocinha. Ele desmontava rádios antigos e montava de volta. Fazia perguntas complexas sobre as estrelas e adorava resolver problemas matemáticos que seus próprios professores tinham dificuldade em explicar. Para ele, aprender era mais do que uma obrigação. Era um prazer. Mesmo vivendo em uma comunidade marcada pela falta de oportunidades, Ricardo tinha acesso à pequena biblioteca de um projeto social da Rocinha. Lá, ele passava horas lendo sobre física, filosofia e até direito. Certo dia, quando um professor perguntou o que ele queria ser quando crescesse, Ricardo respondeu sem hesitar: "Quero ser advogado." Essa resposta surpreendeu o professor, que perguntou o motivo. Ricardo explicou: "Quero defender as pessoas como meu pai, minha mãe, nossos vizinhos. As pessoas aqui sempre sofrem por coisas que não fizeram. Quero fazer justiça." Apesar de seu brilho, Ricardo enfrentava preconceitos diariamente. Muitos não acreditavam que alguém como ele pudesse ir longe. Havia quem zombasse de seu amor pelos estudos e outros que o olhavam com desconfiança. "Esse menino sonha demais. Ele não sabe como o mundo funciona", diziam. Mas Ricardo não se deixava abater. Ele tinha uma fé inabalável em si mesmo e nos sacrifícios que seus pais faziam para ajudá-lo. Ricardo era um prodígio, mas também era humilde. Ele ajudava os vizinhos, dava aulas para as crianças menores e até ajudava sua mãe a anotar as contas da costura. Aos 12 anos, ele já sabia mais sobre leis do que muitos adultos, graças aos livros que devorava sobre o tema. O direito se tornou não apenas um sonho, mas uma missão de vida. Mas a vida na Rocinha não era fácil. A violência, a falta de infraestrutura e as dificuldades financeiras eram parte do cotidiano. Ainda assim, Ricardo nunca perdeu o foco. Ele dizia a si mesmo: "Eu não vou ser uma estatística. Vou provar que aqui também nascem gênios." E ele estava certo, mas não fazia ideia de que, aos 18 anos, sua inteligência e coragem seriam testadas da forma mais cruel possível. Desde pequeno, Ricardo era fascinado pelo conceito de justiça. Viver na Rocinha o expôs desde cedo às desigualdades da sociedade. Ele via seus pais trabalhando incansavelmente, mas ainda assim
enfrentando dificuldades para pagar as contas e lidar com o preconceito de quem o julgava apenas por onde moravam. Aos 10 anos, durante uma conversa na mesa de jantar, Ricardo ouviu sua mãe comentar sobre um vizinho que fora preso injustamente. Ele nem estava lá na hora do assalto, mas quem acredita na palavra de um homem pobre vindo da rocinha? O comentário ficou ecoando na mente de Ricardo. Foi aí que ele decidiu: vou ser advogado. Vou provar que o que importa não é de onde a pessoa vem, mas o que ela faz e quem ela é. Enquanto outras crianças sonhavam com profissões convencionais ou nem sequer pensavam nisso, Ricardo se dedicava a entender como funcionava o sistema judicial. Ele pedia livros emprestados sobre direito, lia tudo o que encontrava na biblioteca da comunidade e assistia a vídeos de advogados renomados. Mas o sonho de ser advogado não era só um desejo. Para Ricardo, era uma missão. Ele queria ser a voz daqueles que, como sua família e seus vizinhos, eram julgados não por suas ações, mas por sua origem e condição social. Se ninguém luta por nós, eu vou ser quem vai lutar, ele dizia. Com o passar dos anos, sua determinação só aumentava. Na escola, ele impressionava os professores com seu raciocínio lógico e argumentação. Em um debate escolar, a professora chegou a dizer: Ricardo, você vai longe. O mundo precisa de pessoas como você. Mesmo com todas as dificuldades, ele mantinha o foco. Ele sabia que a faculdade de Direito parecia um sonho distante, pois sua família não tinha condições de pagar por isso. Mas Ricardo não desistia. Ele dizia: se eu não puder pagar, eu vou conseguir uma bolsa. E se ninguém acreditar em mim, eu vou provar que estou certo, sozinho. O que Ricardo não imaginava era que, antes de sequer entrar em uma universidade, ele teria que usar todo o seu conhecimento e talento em um tribunal, lutando não apenas por sua liberdade, mas por sua dignidade. Era uma manhã comum na Rocinha, quando a vida de Ricardo tomou um rumo inesperado. Ele estava voltando para casa após entregar currículos em busca de um estágio em escritórios de advocacia. Com a pasta de documentos nas mãos e o semblante determinado, ele atravessava as vielas apressado, como fazia todos os dias. De repente, uma viatura policial surgiu, bloqueando sua passagem. "Parado aí!" gritou um dos policiais com a arma em punho. Sem entender o motivo, Ricardo levantou as mãos. "O que está acontecendo, senhor?" perguntou, tentando manter a calma. Os policiais revistaram sua mochila e encontraram apenas os livros de direito e o caderno de anotações que ele sempre carregava. Mas, para Ricardo, ser negro e jovem na periferia era suficiente para ser suspeito. Ele foi algemado na frente de todos, enquanto os vizinhos assistiam indignados. "Ele não fez nada", gritaram, mas os policiais não ouviram. A acusação? Roubo. Um funcionário de uma empresa local alegava que Ricardo havia invadido o escritório e levado uma quantia em dinheiro. Apesar de não haver nenhuma prova concreta, a palavra do funcionário foi suficiente para que Ricardo fosse levado à delegacia e, posteriormente, indiciado. Ricardo sabia que era inocente, mas a situação parecia piorar a cada momento. "Você estava perto do local. Isso já é motivo suficiente para te prender", disseram os policiais, ignorando seus argumentos. Na prisão provisória, Ricardo se sentiu impotente. Ele sabia que seu futuro estava em risco e que, para muitos, ele já era culpado antes mesmo de ser julgado. Seu pai, Antônio, tentou de tudo para contratar um advogado, mas o pouco dinheiro que tinham não era suficiente. Ricardo seria representado por um defensor público que sequer havia lido o caso direito. Enquanto aguardava o dia do julgamento, Ricardo passava as noites lendo sobre o Código Penal em busca de respostas. Ele não apenas queria provar sua inocência, mas também expor as falhas de um sistema que julgava mais pela aparência do que pelos fatos. O que ninguém sabia era que Ricardo estava prestes a fazer algo que ninguém esperava: defender a si mesmo no tribunal.
O dia do julgamento finalmente chegou. Ricardo entrou na sala do tribunal com a cabeça erguida, mas por dentro sentia a pressão esmagadora. Ele sabia que não seria fácil. Assim que cruzou a porta, os olhares caíram sobre ele como facas afiadas. O sussurro da plateia era alto o suficiente para que ele pudesse ouvir frases como: "Olha só quem acha que tem chance. Um garoto desses não vai durar 2 minutos." O juiz, um homem grisalho e de semblante severo, parecia já ter formado sua opinião antes mesmo de ouvir os argumentos. Ele mal olhou para Ricardo quando pediu que ele se sentasse. "O réu presente?" perguntou o juiz com um tom desdenhoso. Quando Ricardo respondeu com um "Sim, excelência", claro e respeitoso, o magistrado levantou os olhos por um breve momento, surpreso com o tom articulado do jovem, mas logo voltou à sua postura rígida. O advogado público, designado para representar Ricardo, parecia desconectado do caso. Ele folheava papéis de maneira desleixada e, em nenhum momento, olhou diretamente para Ricardo. A família de Ricardo, sentada no fundo da sala, observava tudo em silêncio, segurando as lágrimas e as mãos trêmulas. Para eles, o julgamento já parecia um circo, uma apresentação onde Ricardo era o alvo de chacota. Quando o promotor começou a apresentar o caso, a situação ficou ainda mais desconfortável. Ele descreveu Ricardo como um jovem sem futuro, com intenções claras de cometer crimes para se sustentar. O tom acusatório parecia mais focado em atacar a origem e a aparência de Ricardo do que em apresentar provas concretas. Ricardo observava tudo com atenção, percebendo cada detalhe. Ele sabia que a sala estava contra ele. O juiz não parecia inclinado a ouvi-lo. O promotor estava mais interessado em pintá-lo como um culpado óbvio, e seu próprio advogado estava claramente despreparado. Foi nesse momento, enquanto ouvia as acusações absurdas e o murmúrio constante da plateia, que Ricardo tomou uma decisão ousada e inesperada. Ele se levantaria e se defenderia sozinho. Ele confiava na sua inteligência, no conhecimento que havia acumulado e, mais importante, na verdade que estava do seu lado. Ricardo não teve tempo para criar expectativas sobre sua defesa. Assim que foi informado de que teria um advogado público representando-o, ele percebeu que não poderia contar com muito. No dia anterior ao julgamento, Ricardo finalmente conheceu o advogado designado para seu caso, um homem que parecia mais interessado em encerrar o expediente cedo do que em compreender as complexidades da situação. "Então você é o garoto da Rocinha, né? Bem, o caso é complicado, mas vamos ver o que dá para fazer", disse o defensor, folheando o processo de forma superficial. Ricardo tentou explicar que era inocente e que havia estudado sobre as falhas na acusação, mas o advogado interrompeu. "Olha, não se preocupe, garoto. Isso é coisa simples. A gente pede um acordo e tudo termina rápido." Ricardo ficou em silêncio, sentindo o coração apertar. Ele sabia que aceitar um acordo significava admitir algo que não fez, mas para o advogado parecia ser o caminho mais fácil. O defensor não demonstrava interesse em investigar as provas que Ricardo mencionou, tampouco parecia disposto a lutar pela sua absolvição. No dia do julgamento, a postura negligente do advogado ficou ainda mais evidente. Enquanto o promotor fazia acusações pesadas contra Ricardo, seu defensor mal levantava a voz para rebater. Ele se limitava a responder com frases genéricas, sem convicção, como se estivesse apenas cumprindo uma formalidade. A cada palavra descuidada do advogado, Ricardo sentia a injustiça crescendo. Ele não conseguia aceitar que sua vida inteira estava em jogo e ninguém parecia disposto a ajudá-lo. Naquele momento, ele lembrou-se de todas as vezes em que sua mãe dizia: "Filho, nunca deixe que os outros decidam quem você é. Lute pelo que acredita." Quando o promotor apresentou suas provas, que eram nada mais do que relatos vagos e inconsistentes, o advogado público sequer contestou.
Ele não levantou nenhuma objeção, não pediu detalhes e tampouco questionou as falhas evidentes no caso. Foi como se Ricardo estivesse sozinho desde o início. Ricardo sabia que, se não tomasse uma atitude, seria condenado injustamente. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um momento e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Vou me defender sozinho. Ricardo olhou para o juiz, para a plateia e para sua família, que o observava com preocupação no fundo da sala. Ele respirou fundo e, com uma coragem que nem sabia que tinha, levantou-se. As algemas em seus pulsos fizeram barulho, atraindo a atenção de todos na sala. O juiz franziu o senho, claramente irritado. Excelência, com todo o respeito, gostaria de me defender sozinho, disse Ricardo, em um tom calmo, mas firme. A sala explodiu em murmúrios. Ninguém conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Um jovem negro de apenas 18 anos, sem formação acadêmica e vindo de uma comunidade carente, achava que podia enfrentar o promotor e o tribunal inteiro sem a ajuda de um advogado. O juiz bateu o martelo na mesa, exigindo silêncio. Isso é algum tipo de brincadeira, Sr. Souza? Você tem ideia do que está pedindo? Este tribunal não é um palco para amadores, disse ele com sarcasmo. Ricardo manteve a calma. Excelência, com o devido respeito, eu sou inocente e ninguém conhece a verdade do que aconteceu melhor do que eu. Tenho estudado direito por anos e acredito que posso apresentar uma defesa sólida. O juiz inclinou-se na cadeira, avaliando o jovem com uma mistura de ceticismo e irritação. Muito bem, disse ele finalmente. Se é isso que deseja, o tribunal concederá sua solicitação. Mas saiba que estará por sua conta, e não espere clemência por sua imprudência. Ricardo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele sabia que aquilo era sua única chance de provar sua inocência. Seu pai segurou o choro no fundo da sala, enquanto sua mãe, de mãos cruzadas, sussurrava uma prece. O promotor, por outro lado, parecia quase divertir-se com a decisão. Isso será interessante, disse ele com um sorriso debochado. Vamos ver do que o jovem autodidata da Rocinha é capaz. Ricardo voltou a sentar-se, sentindo o coração bater acelerado. Ele sabia que precisaria de tudo o que tinha aprendido e de muito mais. O tribunal não estava apenas julgando seu caso, mas também desafiando sua inteligência, coragem e dignidade. Era um ato ousado, mas Ricardo tinha uma certeza inabalável. Ele lutaria até o fim, e se fosse cair, seria com a cabeça erguida. No momento em que Ricardo começou sua defesa, a sala ficou em silêncio absoluto. O jovem gênio, com sua postura calma e segura, parecia transformar aquele tribunal hostil em sua própria sala de aula. Excelência, senhores e senhoras, permitam-me começar afirmando que a justiça não pode ser baseada em preconceitos, mas em provas concretas e fatos irrefutáveis. Iniciou Ricardo, com uma voz clara e poderosa que parecia improvável para alguém tão jovem. Os murmúrios na plateia cessaram. Até o juiz, que até então parecia descrente, ajeitou-se na cadeira para ouvi-lo melhor. Ricardo, então, pediu para que a promotoria apresentasse novamente suas provas. Com uma oratória impecável, ele começou a desmontar a acusação ponto por ponto. O depoimento do funcionário que me acusa tem inconsistências. Ele afirma que eu estava no local do crime, mas veja os horários descritos nos registros. Naquele exato momento, eu estava entregando currículos na Avenida das Américas, como comprovado pelas câmeras de segurança da região. Ele apontou para as provas que ele mesmo havia solicitado à sua família enquanto estava preso. Eram imagens das câmeras que mostravam Ricardo em outro local no horário do crime. O promotor tentou desviar o foco, mas Ricardo o interrompeu educadamente. Com todo o respeito, Excelência, peço que o tribunal analise as imagens e verifique a autenticidade do material.
A plateia estava atônita. Como aquele jovem, sem um diploma ou qualquer experiência no tribunal, conseguia articular uma defesa tão brilhante? Ricardo, então, passou para a questão do perfil do verdadeiro culpado. O funcionário que me acusa sabia que eu estava desempregado e vindo de uma comunidade carente. Ele sabia que, na ausência de provas claras, minha aparência seria suficiente para gerar suspeitas. Ele falou com emoção, olhando diretamente para o júri e o juiz. O que está em julgamento aqui não é apenas a minha inocência, mas a visão que a sociedade tem de pessoas como eu. A pergunta que precisamos responder é: vamos julgar pelos fatos ou pelos estereótipos? Nesse momento, a sala estava em completo silêncio. Até mesmo o promotor parecia surpreso e sem palavras. Ricardo continuou com argumentos lógicos, embasados em leis que ele havia estudado nos livros da biblioteca da Rocinha. Ele citava artigos do Código Penal e precedentes jurídicos que demonstravam seu conhecimento detalhado. Quando Ricardo encerrou, sua voz ecoou: Excelência, eu sou inocente, não apenas pelas provas apresentadas, mas porque este tribunal não deve se tornar cúmplice de um erro irreparável. A justiça deve prevalecer. O juiz, visivelmente abalado, pediu um intervalo para analisar as provas e ouvir as testemunhas novamente. A plateia começou a murmurar, agora em tom de admiração. Ricardo havia feito o impossível, colocado o tribunal inteiro para repensar suas certezas. Quando o intervalo terminou, a sala do tribunal estava tensa. Todos haviam testemunhado a defesa brilhante de Ricardo, mas o clima ainda carregava a dúvida de como o juiz reagiria. O magistrado voltou à sua cadeira com um semblante sério, enquanto Ricardo permanecia firme, mesmo sabendo que aquele seria o momento decisivo. O juiz pigarreou e, com um tom frio, declarou: Senhor Souza, sua defesa foi surpreendentemente articulada, mas este tribunal não pode basear-se apenas em palavras bonitas. Existem elementos que ainda precisam ser esclarecidos. Ricardo, com um brilho de determinação no olhar, pediu permissão para falar. O juiz hesitou, mas acenou com a cabeça. Excelência, com todo o respeito, não se trata de palavras bonitas. Trata-se de um sistema que frequentemente julga pessoas como eu não pelos fatos, mas pelo que representamos, na visão de alguns. A sala ficou em silêncio. Ricardo prosseguiu, olhando diretamente para o juiz. Desde o início deste caso, ficou evidente que meu lugar de origem e minha cor foram fatores decisivos para me colocarem aqui. Excelência, quando fui preso, ninguém se deu ao trabalho de investigar. Nenhum policial me perguntou onde eu estava, ninguém verificou as câmeras de segurança que agora apresentei. Por quê? Porque para muitos, minha aparência já é suficiente para me condenar. O juiz parecia desconfortável, mas Ricardo não parou. Excelência, a justiça deve ser imparcial, mas neste caso, fui tratado como culpado desde o momento em que fui algemado. Não porque havia provas contra mim, mas porque eu sou um jovem negro da Rocinha. O magistrado inclinou-se levemente para a frente, tentando recuperar o controle da sala. Senhor Souza, cuidado com suas palavras. Está acusando este tribunal de preconceito? Ricardo, com a calma que vinha de sua confiança inabalável, respondeu: Não estou acusando ninguém. Estou apenas pedindo que todos reflitam. Quando julgamos alguém, estamos julgando os fatos ou os estereótipos. Meu caso não é o primeiro e infelizmente não será o último. A menos que algo mude. As palavras de Ricardo ecoaram na sala. O juiz recostou-se na cadeira, claramente afetado pelo discurso do jovem. Os murmúrios na plateia começaram a se transformar em um burburinho de aprovação. Até mesmo o promotor, que até então parecia confiante, estava visivelmente desconcertado. Excelência, continuou Ricardo, se este tribunal é de fato um lugar de justiça, então não há espaço para julgamentos baseados em preconceitos. Peço que analise as provas com imparcialidade.
Se sou culpado, que isso seja provado com evidências reais. Mas se sou inocente, como acredito que demonstrei, espero que minha liberdade seja devolvida. A sala estava em silêncio absoluto. Ricardo havia exposto não apenas as falhas em seu caso, mas também as profundas desigualdades de um sistema que muitas vezes julgava mais pelo preconceito do que pelos fatos. O juiz, após alguns segundos de pausa, respondeu: Senhor Souza, suas palavras têm peso. Vou considerar tudo o que foi dito e decidir baseado na verdade. Ricardo assentiu, sabendo que havia feito o possível. Ele não estava apenas defendendo sua inocência, ele estava defendendo sua humanidade. Após ouvir o discurso emocionante de Ricardo e analisar as provas apresentadas, o juiz pediu silêncio na sala e anunciou que daria sua decisão. A tensão no tribunal era palpável. Cada pessoa ali parecia segurar a respiração, aguardando o veredito. Senhoras e senhores, começou o juiz, com uma voz que tremia levemente. Este caso é mais do que um julgamento sobre um crime. Ele nos leva a questionar nossas próprias falhas como sociedade e como sistema judicial. O juiz ajustou os óculos, visivelmente desconfortável, e olhou diretamente para Ricardo. Senhor Souza, confesso que no início deste julgamento subestimei sua capacidade de se defender. Julguei-o não pelas evidências, mas pelas mesmas falhas que você tão brilhantemente apontou. A plateia reagiu com surpresa. Era raro ouvir um juiz admitir qualquer tipo de erro, e ainda mais em um caso tão carregado de preconceito. O juiz continuou: as provas que o senhor apresentou são claras e contundentes. As imagens das câmeras de segurança confirmam que você estava longe do local no momento do crime. Além disso, a inconsistência nos depoimentos da acusação demonstra que houve má-fé por parte do verdadeiro culpado, o qual agora será investigado. O verdadeiro culpado, que estava presente no tribunal como testemunha, começou a suar frio. Seu rosto pálido entregava a culpa que ele tentava esconder desde o início. Senhor Souza, prosseguiu o juiz, declaro que você é inocente de todas as acusações. A sala explodiu em murmúrios e aplausos. Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de semanas de tensão finalmente desaparecer. Sua mãe começou a chorar no fundo da sala, enquanto seu pai sorria orgulhoso, como se soubesse o tempo todo que aquele momento chegaria. O juiz fez algo inesperado. Ele levantou-se e olhou para Ricardo com um semblante mais humano, quase humilde. Eu preciso reconhecer algo, Sr. Souza. Não apenas provou sua inocência, mas também nos deu uma lição sobre coragem, determinação e o verdadeiro significado de justiça. É raro ver um réu, ainda mais um tão jovem, conduzir sua defesa com tanta habilidade e conhecimento. Então, o juiz fez uma pausa e disse algo que mudaria a vida de Ricardo para sempre. Recebi uma ligação de um colega, professor em uma das faculdades de direito mais prestigiadas do país. Ele estava na plateia hoje e deseja oferecer ao senhor uma bolsa integral para cursar direito. Os murmúrios na sala transformaram-se em uma onda de aplausos. Ricardo olhou em direção à plateia e viu um homem acenando para ele com um sorriso de aprovação. Ele não sabia como reagir. Era como se todos os seus esforços, todo o sacrifício de sua família tivessem finalmente valido a pena. O juiz concluiu: Senhor Souza, espero que use seu talento para fazer a diferença neste mundo. Este tribunal está honrado em vê-lo seguir em frente, não como um réu, mas como alguém que fará história. Ricardo agradeceu, emocionado, mas com a mesma humildade que sempre carregou. Ele havia provado sua inocência e, mais do que isso, havia mostrado ao mundo que o preconceito nunca deveria ser mais forte que a verdade. Quando Ricardo deixou o tribunal, o céu da Rocinha parecia mais azul do que nunca. Ele estava livre, não apenas livre da acusação injusta, mas
também livre do peso de ser constantemente desacreditado. Naquele dia, ele havia provado não apenas sua inocência, mas também seu valor, sua coragem e sua inteligência. No caminho para casa, ele foi recebido como um herói. Vizinhos que o conheciam desde pequeno estavam nas ruas, aplaudindo e gritando palavras de apoio. "Esse é o Ricardo! Eu sabia que ele ia conseguir! Você nos representa, garoto!" Ele abraçou sua mãe e seu pai, sentindo a força do amor e do apoio, que nunca faltaram, mesmo nos momentos mais difíceis. Mais tarde, Ricardo recebeu a visita do professor que havia oferecido a bolsa de estudos. Sentados na pequena sala de sua casa, o homem explicou que a universidade estava impressionada com a forma como Ricardo havia conduzido sua defesa e acreditava que ele tinha um futuro brilhante no direito. "Ricardo", disse o professor, "você tem um talento raro. E mais do que isso, você tem algo que muitos advogados perdem ao longo da carreira: paixão pela justiça. Não deixe que nada tire isso de você." Com lágrimas nos olhos, Ricardo agradeceu pela oportunidade. Ele sabia que aquela bolsa era a porta que ele sempre sonhou abrir, mas também sabia que sua jornada apenas começava. Ele queria não apenas ser um advogado, mas alguém que pudesse lutar por aqueles que, como ele, eram muitas vezes silenciados por um sistema desigual. Naquele mesmo dia, sentado em sua cama com um livro de direito nas mãos, Ricardo fez uma promessa a si mesmo: "Vou lutar para que ninguém mais precise passar pelo que eu passei. Vou ser a voz de quem não tem chance de ser ouvido." A história de Ricardo começou a inspirar pessoas, além da Rocinha. Notícias sobre o jovem gênio que defendeu a si mesmo no tribunal viralizaram nas redes sociais, e sua coragem passou a ser um exemplo para muitos jovens que sonhavam em superar as barreiras impostas pela sociedade. Ricardo Souza, um jovem negro da Rocinha, provou que a determinação e o talento podem romper as barreiras mais intransponíveis. Em um sistema que parecia feito para desacreditá-lo, ele não apenas defendeu sua liberdade, mas também mostrou ao mundo o que é possível quando alguém se recusa a ser silenciado. Hoje, Ricardo é um exemplo vivo de superação. Ele não permitiu que o preconceito e as adversidades definissem quem ele era. Ele mostrou que sua origem humilde e as injustiças que enfrentou só reforçaram seu desejo de fazer a diferença. O caso de Ricardo nos faz refletir. Quantas pessoas talentosas como ele são julgadas antes mesmo de terem uma chance de se defender? Quantas histórias se perdem no silêncio de um sistema que muitas vezes escolhe quem ouvir e quem ignorar? E agora fica a pergunta: o que você faria no lugar de Ricardo? Acredita que a coragem e a justiça ainda têm força no mundo de hoje? Comente aqui sua opinião. Queremos ouvir a sua reflexão. Se você gostou dessa história inspiradora, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que nos fazem refletir sobre justiça, coragem e superação. Até a próxima!